Meus irmãos, nós chegamos finalmente ao final da exposição das chamadas bem-aventuranças e eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu farei a leitura dos versos do 10 até o 12. Veja aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do 10 e até o 12. Acompanhe comigo a leitura desta porção da palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós vamos orar e eu quero convidar você para esse momento de oração. Feche os seus olhos e ore comigo. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor, abre-nos os olhos espirituais para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Obrigado, meu Senhor, por todas as lições que pudemos retirar dessas exposições. Que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. Que Ele seja o objeto do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa gratidão. Usa agora, meu Senhor, o texto que foi lido pela obra do Espírito, para que ele seja um instrumento para a edificação da igreja e para a salvação dos eleitos. E faça isso para a tua glória, honra e louvor, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, este é um dos momentos mais dramáticos na história da jovem democracia brasileira. Nós podemos dizer que jamais se viu antes, nesse modelo de gestão, uma quantidade tão alarmante de políticos denunciados, investigados e presos. O lamentável é que muitos carregam o título ou nome de cristãos. Naturalmente, o discurso da grande maioria dos réus, inclusive daqueles que se definem como crentes, gira em torno da própria inocência e, para alguns, o que há da parte do judiciário, por exemplo, é uma perseguição. Esta é a última bem-aventurança e nos interessa compreender o que foi que o Senhor Jesus quis ensinar quando afirmou que são felizes os perseguidos por causa da justiça. Meus queridos, esta passagem ela sugere uma pergunta ao leitor e intérprete da Bíblia. Afinal, que tipo de justiça é esta que Cristo se referiu quando afirmou aos seus discípulos que são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça? A primeira coisa que você deve compreender aqui é que a palavra grega traduzida por justiça é dikaiosine, cuja tradução significa pelo menos 3 definições. A primeira traz um sentido mais amplo, que aponta para o estado daquele que é como deve ser, que apresenta uma condição aceitável a Deus. A segunda nos aponta um modelo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. E a terceira, no sentido restrito, traz a ideia de justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Muito bem, vamos compreender um pouco daquilo que Jesus quis ensinar também através de alguns teólogos. Por exemplo, o teólogo William Hendrickson, discorrendo acerca do significado do termo justiça, afirmou que Lutero e Calvino, por exemplo,
definir o termo traduzido por justiça de Deus como que indicando a justiça que tem valor diante de Deus. E não pode haver dúvida sobre o fato de que esse tipo de justiça é realmente indicada aqui. Justiça, diz ele, gratuitamente imputada ao pecador pela soberana graça de Deus, com base na expiação substitutiva de Cristo, fazendo dela uma possessão do próprio pecador por meio da fé dada por Deus. Então ele vai dizer, porque Deus não nos quer salvar com base em nossa própria justiça, e sim com base em uma justiça extrínseca, aquela que não se origina em nós mesmos, a qual não se origina da terra, mas que vem do céu. O termo em questão, então, deve ser traduzido como a justiça que vem de Deus, significando que Deus, o seu autor, imputa ao pecador esse estado de retidão, o qual o aceita pela fé. E isso do início ao fim. Então, ele vai dizer que essa justiça é sola fide, ou seja, ela é adquirida unicamente pela fé. Meus queridos, o Senhor Jesus, então, afirmou que são felizes ou bem-aventurados os perseguidos em decorrência dessa justiça. E a ideia gira em torno da atitude do perseguido, como, enquanto cristão, ele deve proceder. E o que o Senhor Jesus aguarda daqueles que são objetos de retaliações e censura e em decorrência de sua fé, essa atitude de adesão àquilo que ele está ensinando aqui. Voltando o nosso olhar, por exemplo, para o texto sacro, nós percebemos, por exemplo, que no versículo de número 12, o Senhor diz: regozijai-vos e exultai. Meus irmãos, nós não devemos nos vingar, por exemplo, como o incrédulo, nem ficar de mau humor como uma criança, nem lamber as nossas feridas em autopiedade como um cão, nem simplesmente sorrir e suportar tudo como um estoico, e muito menos fazer de conta que gostamos do discurso dos masoquistas. Então nos vem uma pergunta: como agir? Meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui é que nós devemos nos regozijar, ou seja, ter uma alegria intensa enquanto cristãos, e até mesmo pular de alegria. Então nos vem uma pergunta: mas por quê? Em parte porque Jesus acrescentou, veja o verso 12 na parte A: porque é grande o vosso galardão nos céus. Podemos então, meus irmãos, perder tudo aqui na terra, contudo, nós herdaremos tudo no céu, não como uma recompensa meritória, mas porque a promessa da recompensa é gratuita. E por outro lado, logicamente, porque a perseguição é um sinal de genuidade e um certificado de autenticidade cristã. Então o Senhor Jesus vai dizer no verso 12, parte A: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus queridos, se somos perseguidos hoje, nós pertencemos a uma nobre sucessão.
mas o motivo principal pelo qual nós devíamos nos regozijar é porque estamos sofrendo, disse o Senhor Jesus, pela causa dele, por minha causa. Verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Perceba aqui que há uma relação de lealdade para com o Senhor Jesus e para com os padrões da sua verdade e de justiça. Certamente, meus irmãos, os apóstolos aprenderam esta lição muito bem, pois, tendo sido açoitados pelo Sinédrio, por exemplo, eles se retiraram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. Eles sabiam, de fato, que as contusões e ferimentos são efetivamente medalhas de honra, como disse o teólogo John Stott. Meus queridos, a história da igreja e a própria Escritura estão amontoadas de exemplos de cristãos que, em decorrência da lealdade a Cristo, foram perseguidos e martirizados. Justino Marte, por exemplo, em seu diálogo com Trifon, acusa os judeus de terem serrado Isaías no meio com uma serra de madeira. É possível, meus queridos, que haja uma referência a esse respeito na carta aos Hebreus. Se você abrir aí a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versos 36 e 37, você vai ver na menção da galeria dos heróis da fé alguém que foi de fato cerrado ao meio, alguém que foi de fato maltratado, hostilizado e perseguido por causa da justiça. Veja, Hebreus 11, 36 e 37 diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Meus queridos, Jeremias, por exemplo, foi submetido repetidas vezes a maus tratos. A Escritura diz: Passu, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, tirou a Jeremias do tronco. Jeremias capítulo 20, versos 1 e 2. Meus queridos, se a tradição merece confiança, como de fato merece, nós devemos pensar que, por fim, Jeremias foi apedrejado até a morte pelo povo que o forçara a descer com ele ao Egito. Se você lê a Escritura e um pouco da tradição e da história da igreja, você vai perceber isso. E nós encontramos na Escritura reiterados exemplos de pessoas que foram hostilizadas. Nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento e vamos perceber que no Novo Testamento esta mesma realidade é encontrada, porque o Senhor Jesus vai falar sobre isso referindo-se aos exemplos do passado, e Mateus registrou essa verdade no seu Evangelho, no capítulo 23, versos 31 e 37, quando disse: assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas
e apedrejas os que te foram enviados. Meus irmãos, de fato, esses homens como Moisés, como Samuel, como Elias e como o próprio Eliseu foram hostilizados e foram perseguidos por causa dos valores que carregavam e por causa da lealdade que eles tinham à pessoa do nosso Redentor. Então, diferentemente dos falsos pastores e profetas que ocupam a grande mídia e pregam um híbrido evangelho, sendo desonestos com o texto bíblico, fazendo promessas falaciosas, é possível percebermos na passagem que é objeto da exposição desta mensagem que uma das qualidades mais destacadas de Jesus era a sua absoluta honestidade para com os seus discípulos. Ele nunca, jamais deixou lugar a que os homens se equivocassem com respeito à sorte que podiam esperar se escolhessem segui-lo. Ele sempre deixou claro que não tinha vindo para tornar a vida fácil para ninguém, mas de fazer de pequenos grandes homens que testemunhariam da fé nele e daquilo que ele veio fazer, exatamente entregando a sua vida na cruz. De fato, meus irmãos, é-nos muito difícil compreendermos os sofrimentos que tiveram que suportar os primeiros cristãos, já que nós estamos separados por um abismo temporal, cultural e linguístico. Em todos os aspectos da vida deles, eles tiveram que suportar incríveis dificuldades. Por exemplo, a fé que eles carregavam podiam ser motivo de que perdessem seu trabalho. Imaginemos aqui alguém que fosse, por exemplo, um pedreiro, uma profissão, ao que parece aos nossos dias, inocente. Mas vamos pensar que a empresa para a qual um pedreiro trabalhasse o enviasse a levantar paredes de um templo pagão, por exemplo, qual deveria ser a atitude desse homem? Será que ele deveria executar aquela obra? Ou deveria dizer, não, eu sou leal ao meu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, e não vou poder fazer parte dessa obra? Vamos pensar, meu querido irmão, lá no primeiro século, que um cristão fosse, por exemplo, um alfaiate. Qual deveria ser a atitude dele se alguém o encarregasse, numa própria empresa onde ele trabalhasse, a confeccionar as vestimentas litúrgicas de um sacerdote pagão? Ele deveria executar aquela tarefa? Meus queridos, havia implicações lá no primeiro século que muitas vezes nós desconsideramos. Por exemplo, a fé de um cristão perturbava a sua vida no âmbito social. Meus irmãos, no mundo antigo, a maioria das festas eram realizadas no templo de algum deus pagão. E não somente isto, mas qualquer refeição comum, até nas casas particulares, começavam sempre com uma libação, ou seja, um copo de vinho que se derramava em honra de algum dos deuses. Era comum, por exemplo, dar graças a Deus antes das refeições. Agora eu lhe pergunto, podia um cristão participar de um ato de adoração pagã? A resposta nesse caso também era bem clara. O cristão deveria separar-se de seus semelhantes, ao invés de aprovar com sua presença atos dessa natureza. Por fim, meus queridos irmãos, e pior ainda, o cristão devia, em alguns casos, aceitar a ruptura da sua vida familiar.
Com frequência ocorria que um dos membros da família se convertia ao cristianismo, enquanto outros permanecia nos templos e nas afinidades pagãs. Possivelmente, por exemplo, a esposa que se tornasse uma cristã deveria ter o seu marido que continuava as suas devoções pagãs. Um filho ou uma filha que aceitavam a fé, enquanto seus pais e irmãos permaneciam no paganismo. E sabe o que é que acontecia? Imediatamente essas pessoas, elas viviam uma ruptura, uma divisão na vida familiar. Meus queridos, de fato, quando Jesus, ensinando e concluindo as bem-aventuranças, diz que são felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando ele diz que são felizes quando por causa dele nos injuriarem, nos perseguindo e mentindo disserem todo mal contra nós, ele leva em consideração exemplos do passado e do tempo da sua vida aqui na terra. De fato, meu irmão, o cristianismo odierno, e sobretudo ocidental, está separado por um abismo muito profundo daquele modelo vivenciado no primeiro século da nossa era. Enquanto no passado muitos foram desapropriados, hostilizados, caluniados e até mortos, os nossos dias apresentam-nos a religião do conforto, da prosperidade, do comodismo, da política da boa vizinhança, que se molda ao presente século, sem transformá-lo, que se adequa facilmente a fim de não sofrer o dano, para não pagar o preço. O Senhor Jesus afirmou que são felizes os perseguidos por causa da justiça. Ele nos orientou a ter intensa alegria por causa dele, quando tornamo-nos objetos de injúrias, de calúnias e difamações. Ele também disse que deveria ser grande a nossa alegria, pois na mesma intensidade será a recompensa final. Eu quero então concluir esta mensagem dizendo para você que é possível que ainda vivamos uma condição como essa do passado. Caso seja assim, tomemos posse daquilo que Pedro, na sua primeira carta, escreveu, no capítulo 3, verso 17, quando disse: se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Que Deus, pois, nos ajude e nos abençoe, aplicando a sua palavra ao nosso coração. Vamos fazer mais uma oração. Meu Senhor, em nome de Jesus, aplica a tua palavra ao coração do teu povo e nos dá a consciência de que somos um remanescente, que os nossos valores apresentam uma contracultura e que, em decorrência disso, podemos também, como eles, sermos perseguidos. Nos dá a condição, Senhor, de sermos definidos como de fato felizes por nossa lealdade ao nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. A Ele, pois, seja a glória e a honra, hoje e na eternidade. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida, meu querido irmão, no nome do Senhor Jesus.